Oi, gente, acho que eu vou dar início, tá todo mundo preparado aí? Bom. Bom, pessoal, boa tarde. Agora vamos começar nossa apresentação. Eu peço que todos fiquem com a câmera desligada e o microfone mutado, por favor. Se você tiver uma dúvida durante a apresentação, pode escrever no chat, que ao final a gente vai responder todas. E caso tenha um feedback, pode escrever feedback, que aí a gente retorna para ouvir no final. A apresentação de hoje vai ser coordenada pelo grupo FHS, que é a Formação Humana Social agora, que sou eu, Juliana, o Éder, a Isa, a Carol e o Diego. E agora, para começar, separamos para vocês um vídeo que mostra muito bem a trajetória do Covid pelo mundo. Todos estão conseguindo ver? Hoje nós vamos conversar sobre a trajetória desse coronavírus novo pelo mundo. Como vocês se lembram, esse vírus foi detectado pela primeira vez numa cidade situada mais ou menos no meio da China.
Bom, gente, agora eu vou falar sobre a parte ambiental, que vem sendo influenciada pelo vírus. Pode passar, por favor, Diego. Vou começar apresentando uma ficha técnica do vírus. O nome oficial dele é SARS-CoV-2 e Covid-19 é o nome da doença que ele causa. O nome corona vem de coroas, que remete às espículas do vírus, que parecem coroas, por isso que ele é chamado de corona. Agora, sobre a transmissão da doença. Ele se espalha por gotículas de tosse, espirro ou fala, podendo entrar no nosso corpo por meio do nosso nariz, boca ou olhos. Disso, se o vírus conseguir grudar em alguma superfície, ele pode ficar horas ou até dias lá ativo, podendo transmitir para a mão de alguma pessoa e ela se contaminar. Os principais sintomas da doença são febre, fadiga, falta de ar e tosse. Mas existem também as pessoas assintomáticas, mas elas podem transmitir a doença mesmo assim. Algumas pessoas dizem que nós fomos pegos de surpresa pelo vírus, mas a OMS, ela vem alertando a gente desde 2005 por meio de um plano que ela publicou, onde ela expõe formas de como os países poderiam lidar com caso houvesse uma pandemia como essa, que está tendo agora, mas não foram todos os países que se comprometeram, né, e se prepararam adequadamente para uma situação como essa. E, além disso, em setembro do ano passado, 3 meses antes de aparecer o primeiro caso na China, a OMS também publicou coisas sobre pandemia, de que a gente estava muito exposto a ter uma pandemia como essa futuramente. Pode passar, por favor, Diego. Se engana, né, gente, quem acredita que meio ambiente e saúde não tem ligação. Nossa saúde depende inteiramente do clima e dos outros animais que a gente convive no planeta. E a principal notícia que a gente vem tendo na TV é que todo esse nosso isolamento vem acarretando menos poluição, que é verdade, claro, que, bom, os carros eles estão circulando menos, as indústrias estão sendo fechadas e com isso a gente tem menos poluição. Porém, ninguém toca no assunto de que talvez seja toda a nossa irresponsabilidade com o meio ambiente, todos esses anos que vem causando o que está acontecendo hoje, né? Pode passar, Diego, por favor. Antes disso, eu vou falar de onde vem o vírus, né, e a relação dele com o meio ambiente. Bom, como vocês estão vendo aí no slide, os coronavírus, eles são zoonoses, ou seja, são doenças transmitidas de animais para os humanos. E cerca de 60% das doenças infecciosas humanas e 75% das doenças infecciosas emergentes são zoonóticas. E ainda não há confirmação da verdadeira origem do vírus, mas alguns cientistas dizem que ele veio do morcego, que ele sofreu mutações dentro do morcego e passou para a gente. Mas alguns outros cientistas vêm dizendo que do morcego ele passou para outro animal que ele tenha tido contato, como um pangolim ou uma cobra, e aí passado para a gente.
Pode passar, Diego, por favor. Bom, muita gente acredita que são as florestas, né, e a biodiversidade que abriga vírus e patógenos que podem levar novas doenças, como ebola, HIV e dengue. Porém, tem outros vários motivos que podem trazer essas doenças para a gente. Como vocês podem ver no slide, é o desmatamento, a resistência antimicrobiana pelo uso de antibióticos, a produção agrícola e pecuária, mudanças climáticas, comércio irregular de animais silvestres. Mas como isso aconteceu com o coronavírus, né? Coloquei 2 imagens aí no meu slide, que são de Wuhan, e que foi onde começou o surto, né? E são feiras úmidas, chamadas de feiras úmidas, ou feiras irregulares de animais. E eu estava lendo na revista científica americana como que isso chega até a gente, né? E eu estava vendo que esses animais, eles são transportados em condições horríveis, de maus tratos, mal alimentado, e todos em cima um do outro, e toda essa condição de estresse, né, que o animal sofre, faz com que ele expele, ai gente, esqueci a palavra, desculpa, que ele solte os patógenos dele. O que são patógenos? São organismos que podem trazer doenças para a gente. Então, toda essa condição de estresse, como vocês podem ver na foto, eles são mortos, todos um em cima do outro, e toda a população vulnerável a esses patógenos, relando, chegando muito perto, né? E vendo tudo isso, eu comecei a pensar, né? Todos esses anos de desmatamento da Amazônia, as queimadas que estavam tendo anos anteriores na Austrália, aqui no Brasil, em várias partes do mundo, as mudanças climáticas, a tragédia de Brumadinho, quantos animais perderam os habitats, passaram por muitas condições de estresse, e as consequências que vamos ter futuramente por conta disso, né? Pode passar, Diego, por favor. Bom, agora falando sobre isolamento, vou esclarecer algumas dúvidas que ocorrem com os termos, né? Que algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. São 4 tipos de isolamento: isolamento horizontal, isolamento vertical, quarentena e lockdown. O isolamento horizontal é quando grande parte da população é aconselhada por médicos e autoridades locais a se manter em casa para evitar aglomerações e assim disseminar o vírus, né? O isolamento vertical já é diferente, é aquele em que apenas um grupo de pessoas são aconselhadas a ficar em casa. Normalmente são as pessoas do grupo de risco, como os idosos ou pessoas que já têm algum tipo de doença cardiovascular, diabetes, que são as pessoas de alto risco, né, da doença. O lockdown é o mais incisivo deles, quando toda a população, né, é proibida de ter qualquer tipo de deslocamento. Todos os comércios são fechados, menos a segurança pública, a saúde e a autoridade local. Tem medidas mais restritivas e pode ter até punição para quem fure o isolamento. A quarentena, por sua vez, é um período que as pessoas que tiveram contato com alguém que tenha Covid ou que tiveram Covid têm que ficar em casa. Todas essas medidas são medidas para que não tenha mais disseminação do vírus e assim não sobrecarregue o sistema de saúde do país ou da cidade. Pode passar, Diego, por favor. Obrigada. Eu coloquei esse slide com alguns exemplos em que eu vou falar o que está acontecendo por cima sobre os isolamentos. No Brasil, acho que todo mundo está por dentro, mas a gente começou com uma quarentena bem parcial, assim, no estado de São Paulo, e aos poucos foi se espalhando por todo o país, né? E agora, talvez, alguns estados, na verdade, já estão em lockdown, e talvez, ainda não está confirmado, talvez o estado de São Paulo entre. Na China, a cidade de Wuhan, que foi o epicentro da epidemia, foi totalmente isolada no dia 22 de janeiro. Lá ninguém podia entrar ou sair, indústrias foram fechadas e toda a China passou a ter restrições de viagens logo no começo, mas a região continuou com esse isolamento até dia 8 de abril,
A partir desse dia, eles começaram a relaxar um pouco o isolamento, mas ele ficou com um isolamento bem rígido por mais ou menos 70 dias. E hoje em dia, com um isolamento mais tranquilo, as pessoas, eu li numa revista que as pessoas têm que apresentar um QR Code para entrar num transporte público, onde nesse aplicativo que eles entram, ele fala a situação da saúde da pessoa e se ela realmente pode estar ali, sabe? Se ela não tem que estar em isolamento e tudo mais. E eu vi na TV esses dias, essa é uma atualização que eu coloquei aqui na apresentação, que assim que eles retornaram a relaxar a quarentena, já tiveram novos casos e eles estão voltando a ficar em isolamento novamente. Agora, sobre a Itália, os 2 primeiros casos de coronavírus na Itália foram registrados na região norte, em 31 de janeiro. E no mesmo dia, o governo suspendeu voos de origem e destino somente para a China, e em 7 de março, a região norte foi colocada toda em lockdown. Ninguém podia entrar ou sair sem autorização, havia toque de recolher, e os serviços essenciais foram fechados. Nos Estados Unidos, bom, todo mundo sabe que os Estados Unidos já passou a China em número de casos de infecção por Covid, e lá eles tomaram medidas muito tardes. Por exemplo, a primeira morte no território norte-americano tinha ocorrido 22 dias antes deles começarem a tomar as medidas restritivas. Então, as consequências nós vimos todos pela TV, né? E a Califórnia foi quem tomou medidas mais restritivas e mais duras mais cedo. E, consequentemente, ela está tendo menos casos de morte que todo o restante do país. Eu coloquei esse gráfico no slide, vocês podem ver que ele tem picos. E eu gostaria de explicar um pouco sobre esse pico agora. Existe um período chamado de período de incubação, que é quando o vírus se instala na pessoa, que é o tempo, né, que o vírus leva para se instalar na pessoa e apresentar sintomas. E a partir desses 14 dias, a pessoa começa a transmitir a doença. E é aí que as pessoas são recomendadas a ficar em casa, por 14 dias também. E também é por isso que muitas vezes a gente vê na TV, agora a gente vai ver a consequência de um isolamento mal feito há 15 dias atrás, porque tem todo esse tempo de incubação que as pessoas precisam passar para que o vírus comece a transmitir de uma pessoa para outra. Pode passar, Diego. Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Agora a gente vai falar um pouco dos impactos sociais que o corona está tendo em alguns grupos bem vulneráveis, como as comunidades, as mulheres, os presidiários, os negros e os índios. Antes de eu começar a falar das comunidades, eu queria explicar uma coisa para vocês sobre o termo favela. Eu já ouvi muita gente falar que não pode usar o termo favela, pois é um termo pejorativo, que tem que usar comunidade, por exemplo, no lugar. Só que essa ideia ela é errada, inclusive tem várias opiniões de estudiosos que diz que a gente deve usar o termo favela. Não que comunidade seja errado, mas a partir do momento que você fala comunidade, você está falando de qualquer grupo de pessoas em um espaço. Por exemplo, um condomínio de luxo é uma comunidade. A diferença é que quando você fala favela, esse espaço, você está dizendo que as pessoas nele vivem em condições precárias e de vulnerabilidade. Então, a partir do momento que você fala favela, passa a ser até uma denúncia de que algo precisa ser feito naquele lugar. Então, eu vou falar favela várias vezes durante a apresentação e não é errado. Coloquei esse texto da Guimarães, que é uma editora da BBC News. Eu vou ler para vocês, depois vou comentar um pouco. Com pouca informação, vivendo em ambientes superlotados e sem condição de seguir recomendações como comprar álcool em gel, estocar comida ou trabalhar de casa, os moradores da favela são as principais vítimas do novo coronavírus no Brasil. Queria que vocês focassem nessa parte os moradores das favelas são as principais vítimas do coronavírus no Brasil. Isso aí a gente sabe que é verdade. Eu até li um comentário de um dos moradores que diz que o coronavírus chegou de classe executiva, mas ele vai se instalar nas favelas.
A gente sabe que os primeiros casos de coronavírus do Brasil foram de pessoas de classe média ou de classe média alta, e a gente tem até um dado interessante que eu peguei, que enquanto no Morumbi, que é um bairro chique, tinha 297 casos, tinha 7 mortes. E na Brasilândia, que é um bairro que não é considerado comunidade, mas ele é um bairro mais de baixa renda, enquanto tinha 89, tinha 54 mortes. Então a gente vê que realmente as favelas podem ser as principais vítimas do corona. Aqui tem alguns pontos que mostram que as favelas elas não têm condição de lutar com o corona, pelo menos não sozinha. Aí eu vou explicar um pouco cada um deles. O primeiro ponto é a aglomeração. A gente sabe que é impossível eles praticarem o distanciamento e isolamento social. Eles vivem em barracos minúsculos, que normalmente têm 1 ou 2 cômodos, e nesses barracos vivem de 8 a 10 pessoas. Se essa uma das pessoas já for o idoso, essa pessoa já não tem como se isolar e é muito mais propenso a pegar o corona, sendo que ele é um grupo de risco. Outra coisa também é que esses barracos eles são muito quentes e sem ventilação, o que faz com que as pessoas precisem sair deles, por exemplo, na hora do almoço, que o sol está rachando, o barraco fica muito quente. Eles não conseguem ficar dentro do barraco. Outra questão também da aglomeração é a questão de Kombi. Normalmente as favelas, elas são em morros, como Morro do Alemão, Morro da Providência. Então, não é plano. Aí, para uma pessoa ir lá de cima e lá para baixo, normalmente eles usam esquema de combis. E nessas combis, por exemplo, entram 16 pessoas. Isso aí para o coronavírus é o paraíso para ele. E aí, imagina que uma dessas pessoas, ela está indo tipo, para a UBS. A UBS é num outro canto da comunidade, e ela está indo para lá porque ela está com febre. Imagina se ela tiver com corona. Ela entra nessa Kombi com 16 pessoas. Então dá para ver que o isolamento social ele é impraticável. Outra coisa também é o saneamento básico. A gente sabe que a questão de água e de saneamento básico nas favelas é uma coisa estrutural e esse problema não é de hoje. Eu participo de um projeto social que eu já atuei em comunidade e na comunidade que eu fui, na casa que eu atuei, o banheiro deles era literalmente um buraco no chão. Eles faziam todas as necessidades nesse buraco. E a questão da água também, o acesso à água deles é que muitas vezes eles não têm esse acesso. Como é que eles vão lavar a mão, que é o básico para o combate ao corona? Eu peguei alguns casos, enquanto eu fazia a pesquisa, o Complexo do Alemão estava 12 dias sem água, já durante a quarentena, e antes da quarentena, o Morro da Providência ele chegou a ficar 3 meses sem água por conta da Companhia do Rio, que as favelas no Rio, elas têm isenção tributária sobre a água. Então, meio que isso acaba fazendo com que eles joguem para os moradores que eles não têm o direito de cobrar, porque eles não pagam. Outra questão também são os empregos. 69% das pessoas que trabalham em Paraisópolis trabalham na área de serviço, por exemplo, babá, zelador ou porteiro. E é assim em outras comunidades também. Imagine uma babá, ela foi dispensada agora na quarentena, porque a patroa dela consegue ficar em casa. Aí, se essa babá ela for informal, ela vai estar totalmente sem renda. A gente tem até um relato aqui que eu coloquei, que foi da Alda Pereira, de 56 anos, ela é da favela de Heliópolis. Ela foi demitida pelo WhatsApp. Então, assim, o descarte dessas pessoas é totalmente fácil e dificultando a renda deles. Outra coisa também que a gente sabe é 47% dos trabalhadores que vivem nas favelas são autônomos. Aí eu quero que vocês pensem comigo. Se essa pessoa que mora na comunidade, ela já tem a renda baixa, e como é que você vai convencer para ela que já tem a renda baixa, para ela não trabalhar, sendo que ela é autônoma, ou seja, ela consegue, ela meio que consegue controlar o horário que ela trabalha. Essa pessoa não vai parar de trabalhar, ela precisa sustentar a família dela. Além disso, já nessa questão de sustentar, eles ganham pouco e normalmente eles têm que sustentar bastante gente. Então, a partir do momento que você está ganhando pouco, você
você vai escolher comprar um pacote de arroz ou um álcool em gel. Então, tipo, essas pessoas, elas preferem comprar um pacote de arroz, e é algo que dá pra gente refletir e ver que o buraco é bem mais embaixo nessa situação toda das favelas. Outra questão também é a falta de informação. Foi bem difícil para as pessoas da favela no Brasil começarem a levar o corona a sério. A causa disso pode ser, a gente pode colocar como uma das causas, a questão da baixa alfabetização desses moradores. Com isso, eles buscam pessoas com discurso influentes para saber o que deve fazer. Dito isso, o presidente, o Jair Bolsonaro, ele deu uma fala, por exemplo, no começo da pandemia, que a fome mata mais que o vírus. Isso realmente é verdade. E, principalmente para as pessoas da favela, eles têm contato com isso, pessoas do lado deles morrem constantemente de fome. E aí vem alguém e fala, mas a OMS mandou ficar em casa. Aí esses moradores que não têm estudo nenhum, eles não têm baixa alfabetização, eles pensam, quem é a OMS? Meu presidente falou que não tem problema. Além disso, tem as igrejas também que, principalmente as locais, que acabam ajudando essas pessoas e sendo um ponto bem influente na vida delas. E muitas vezes essas igrejas estão concordando com o presidente, fazendo com que as pessoas não levassem tão a sério. Outra questão também são as fake news. Eu separei duas fake news aqui que são, para quem tem um conhecimento prévio sobre ciência e sobre vírus, sabe que são absurdas. Que uma falava que uma notícia que gargarejo com água, sal e vinagre matava o vírus, e outra de que máscaras vindas da China já estavam infectadas com o vírus. A gente pode também, eu posso falar também, que isso não afeta só as pessoas de baixa alfabetização. Eu, por exemplo, quando eu estava no meu grupo da família, uma tia minha, ela mandou que a OMS voltou atrás sobre o isolamento social, pediu desculpa e viu que era errado. Essa minha tia, ela era professora, ela tem estudo, e até ela não viu que essa notícia era mentira. Uma coisa legal também de algumas comunidades, por exemplo, na Babilônia, os projetos sociais fizeram uma rádio comunitária para informar os moradores da comunidade. De uma forma bem fácil, eles usam linguagem bem fácil para eles entenderem, e eles passam informações e instruções do que fazer nessa época de corona. Esse contexto mexeu também bastante com a solidariedade de muita gente. Surgiram inúmeros grupos comunitários que tentam combater o Covid nas comunidades. Esses grupos, eles arrecadam alimentos, produtos de higiene, botijão de gás e galões de água, ou até dinheiro. Eles distribuem, às vezes, até dinheiro para os moradores, e dão para eles como uma forma de ajudar. Uma coisa legal é que todas essas ajudas que as favelas estão recebendo, eles têm um cadastro nacional de que famílias estão sendo ajudadas. Então, por exemplo, se você quiser ajudar uma família, você entra nesse cadastro e você vê qual família não foi ajudada, para você ajudar uma que não foi ajudada. Eu também coloquei uma questão sobre Paraisópolis, que desde o começo da quarentena, eles estão sendo um exemplo de união entre os moradores. Logo no comecinho, eles criaram chefes de rua, que eram pessoas que levavam informações das UBSs para as casas e das casas para as UBS. Por exemplo, quem estava com algum sintoma, essa pessoa ia lá e passava para a UBS, para evitar que as pessoas saíssem de casa e precisassem ir para alguns lugares. Outra coisa, depois que eles fizeram, eles pegaram 2 escolas estaduais e fizeram um acolhimento para as pessoas que estavam com suspeita do vírus. Essas escolas, elas tinham 500 leitos, e tinha chuveiro, produto de higiene, então era uma coisa bem certa, que dava para combater o vírus. Outra grande coisa que teve em Paraisópolis foi eles criaram uma grande cozinha comunitária que fazia marmita e entregava para os moradores que eram mais necessitados. A partir desse amontoado de informações que foram levantadas sobre as favelas, um dado muito importante que deve ser considerado nesse momento
é o fato de que cerca de 70% da população que reside nesses locais é negra, o que nos leva a falar sobre a Covid e a desigualdade racial. Antes disso, eu queria ressaltar aqui, por não ser local de fala desse assunto, vou me limitar a trazer dados mais informativos mesmo. Bom, nesse texto que estamos vendo, volta e meia a gente tem acesso a notícias e estudos que falam bastante desse tema. E eu vou dar uma passada para um deles aqui para vocês. Mais letal entre os negros, combate ao coronavírus é um desafio nas favelas de Salvador. Essa é uma notícia do G1. Negros e asiáticos têm maior risco de morte por Covid-19. Uma notícia do Exame. Nos Estados Unidos, embora sejam 13,4% da população, os negros correspondem a 60% das mortes ocorridas. Na Inglaterra, estudo demonstra que a probabilidade de um negro morrer é 4 vezes maior do que um branco. A partir disso, a gente pode ver que esse problema não é exclusivo apenas de um local específico, de uma favela, de uma cidade ou de um país. É um problema global que perdura por se tratar de um modelo socioeconômico que desfavorece a população negra em todos os aspectos. E não é diferente nessa pandemia. Para finalizar esse tópico, a gente ainda trouxe o dado que comprova o que está acontecendo, que no caso é essa notícia do Ministério da Saúde. Esse estudo. Na análise por raça, negros são o único grupo com porcentagem maior de óbitos do que de internações. Esse é um dado do Ministério da Saúde. Isso significa que entre as pessoas hospitalizadas, as negras são as que efetivamente estão morrendo mais. Inclusive, a epidemiologista Edna Araújo, que é uma docente da Universidade Estadual de Feira de Santana, ela faz uma síntese bem explicativa que escancara de maneira simples essa situação, e eu vou dar uma lida rápida aqui para vocês. No Brasil, o enfrentamento à pandemia da Covid-19 tem desvelado não somente a insuficiência do nosso sistema de saúde, mas também a desigualdade social oriunda da alta concentração de renda e do racismo nas suas mais variadas formas, que fazem com que o nascer, viver, adoecer e morrer da população negra sejam mediados por condições de miserabilidade, de privação de direitos, moradia e de emprego formal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o corona nos presídios. No mundo inteiro, o principal problema do combate ao corona nos presídios é a falta de equipamento de higiene. Parte dos direitos humanos do Conselho da Europa pediu para que medidas fossem tomadas para que facilite o combate do vírus através de medidas alternativas. Uma das medidas foi a libertação de presos que estavam prestes a cumprir pena ou que tinham cometido crimes menos graves. Aqui tem alguns exemplos de quanto alguns países já libertaram. Na França foram 6.200. Um adendo que na França, em janeiro, eles foram condenados pelo Conselho da Europa por superlotação nos presídios. A Inglaterra já liberou 4.000 e a Grécia 1.500. Também uma outra medida foi o adiamento de execução de processos e sentenças para evitar mais prisões. Outra coisa também foi a suspensão de visita de familiares e advogados dos presos. Essa medida causou bastante motim em bastante países, tendo até alguns mortos em alguns. E para amenizar, alguns países tomaram medidas que acalmassem os presos. Por exemplo, na Espanha, os presos receberam mais ligações e tiveram celular para fazer videochamada com a família. E na França, eles receberam televisão gratuita e crédito telefônico também para ligar. Falando um pouco também fora da Europa, a Rússia e o Equador também liberaram bastante presos. E o Equador, ele logo no comecinho já teve caso de corona nas prisões, então ele já tomou uma medida bem rápida e já liberou 25% da superlotação dos presídios que eles tinham. Falando um pouco do Brasil agora, o número de presos no Brasil equivalia em 2018
a 166% das vagas disponíveis. A gente sabe que hoje tem, em média, 770 mil presos, e se a gente colocar 100%, que seria a capacidade, seriam menos de 500 mil, para vocês verem o tanto de a mais que tem. A gente também sabe que as prisões têm péssimas condições. As celas são superlotadas. Eu já vi casos que seriam 10 camas para 40 pessoas, e eles vivem em total condição de insalubridade, tendo escapamento de esgoto ou infestação de roedores, insetos e mofos. Os presos também, a gente sabe que eles têm uma nutrição bem ruim, e a maioria deles tem doenças como HIV e tuberculose, que faz com que eles sejam um grupo de risco do vírus. Eu até coloquei aqui uma informação que antes da pandemia, 61% das mortes em presídios eram causadas por falta de higiene e cuidados médicos. A gente sabe que quase 50% dos presídios não tem nem consultório médico nem farmácia. Isso dificulta bastante o combate do corona. No Brasil, algumas medidas o judiciário já tomou logo no começo da quarentena. Também teve a suspensão de visitas já nas primeiras semanas, e o que causou tentativa de fuga em alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e Bahia. O governo de São Paulo também, ele deu uma sugestão de isolar em celas separadas os presos que estavam com suspeita da doença. Mas a gente sabe que isso é impossível, primeiro porque o presídio já é superlotado. Se você separar as celas para deixarem só pessoas com suspeitas, as outras celas vão ficar pulando preso para fora, praticamente. E a gente sabe também que 2/3 dos infectados são assintomáticos. Então, a gente não teria esse controle. Em 17 de março, o Conselho Nacional de Justiça liberou um documento chamado Recomendação 62, com algumas medidas, dando sugestões de algumas medidas para o judiciário tomar aqui no Brasil. O legal desse documento é que ele parte da premissa de que os presídios são superlotados e os presos têm péssimas condições nas prisões. Então, já é um passo bem à frente do nosso governo e da percepção da realidade. Só para deixar claro, essas medidas não são obrigatórias. Cada magistrado decide o que fazer com a sua prisão, com a sua cadeia. E uma dessas medidas é a libertação de presos, e que já começou a rolar no Brasil também. 30 mil presos já foram liberados até o final de abril. Vocês devem pensar que é bastante ou que é pouco, depende da percepção de cada um, mas isso é normal, é a média mensal de quantas pessoas são liberadas no Brasil. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação entre o corona e os indígenas. Então, primeiramente, ressaltando que eu não tenho lugar de fala aqui. Bom, sempre foi assim, e os povos indígenas seguem recebendo pouca atenção por parte do governo. A única providência tomada pelo governo federal até hoje, em relação aos indígenas e o Covid-19, foi no meio de março, onde o Ministério da Saúde lançou algumas medidas para prevenir o coronavírus em povos indígenas. As iniciativas estão previstas no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus em povos indígenas, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Especial de Saúde Indígena, em conjunto com o Comitê de Operações de Emergências, o COI, e trazem orientações de como deve ser feito o atendimento aos indígenas com sintomas relacionados ao Covid-19. E também foi feita uma recomendação à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em relação ao acesso às terras indígenas, pedindo para que ocorresse a restrição na entrada de pessoas nesses territórios. Entretanto, essas orientações não surtiram efeito, em vista de que, no meio de maio, 36 povos indígenas, em 8 estados diferentes, já haviam sido atingidos pelo coronavírus. Além disso, a proposta de auxílio emergencial não os contempla totalmente, e não há uma política pensada para atender especificamente essa população. Muitas vezes sem CPF,
Com acesso à internet precário, falta de informação e sem falar bem o português, os indígenas se veem obrigados a sair das suas aldeias para buscar ajuda nas agências bancárias, colocando em risco suas vidas e a do seu povo. Diante desse cenário, lideranças indígenas começaram a agir por conta própria, organizando a Assembleia Nacional de Resistência Indígena. Nela, surgiu o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, que tem a missão de acompanhar a disseminação do Covid-19 junto a esses povos, já que os dados oficiais, divulgados pela SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, estão muito diferentes da realidade identificada pelas organizações indígenas, tanto sobre os casos de contaminação, quanto de óbitos. No meio de maio, enquanto o comitê revelava que as vítimas fatais chegavam a 84, a SESAI dizia que eram 19, e enquanto o comitê indicava 415 casos de contaminação confirmados, a SESAI indicava 277. E além de... Volta um pouquinho, Diego, por favor. E além disso, eles criaram a Quarentena Indígena, que é um site que reúne dados e todos os conteúdos referentes à luta do movimento indígena nesse cenário de pandemia. Aqui ao lado, vocês podem ver, tem uma imagem de um vídeo que foi divulgado pelas organizações. Nesse vídeo, o vídeo ele ensina, ele orienta e dá repertório aos indígenas para o enfrentamento dessa realidade. Depois, se vocês quiserem ver o vídeo, é só entrar no site Quarentena Indígena. Para finalizar, eu gostaria de passar um vídeo organizado pelo fotógrafo Sebastião Salgado, que é um manifesto pela proteção dos povos indígenas contra o Covid-19. Esse manifesto vem sendo apoiado por muitas pessoas, inclusive Brad Pitt e Madonna. Olá, eu sou o Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta, e eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir aos seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Enfim, acredito que o vídeo já disse tudo, né? Pode passar, Diego. Agora eu vou falar um pouco sobre a quarentena e o aumento da violência doméstica. Em todo o mundo, houve um grande aumento da violência doméstica, da violência contra a mulher, principalmente, no Brasil e no mundo. Em São Paulo, a violência contra a mulher aumentou 44,9% só no início da pandemia. O total de socorros prestados passou de 6.775 para 9.817, na comparação entre março de 2019 e março de 2020. E a quantidade de feminicídios também subiu no estado, de 13 para 19. No Rio Grande do Norte, os casos de lesão corporal dolosa, que são os casos quando há intenção de se ferir,
subiram 34,1% e os de ameaça subiram 54,3%. As notificações de estupro e estupro de vulneráveis dobraram em relação a março de 2019, de modo que o mês foi encerrado com um total de 40 casos. Uma notícia do último sábado mostrou que a violência doméstica já aumentou 260% no estado. No Mato Grosso, os feminicídios quintuplicaram, subindo de 2 ocorrências para 10. Uma notícia da última quinta-feira mostra que a violência doméstica já aumentou 400% no estado. No Rio de Janeiro, houve um aumento de 50% nos casos de violência doméstica e sexual só nos 4 primeiros dias de confinamento. E agora falando também um pouco sobre o mundo, não só o Brasil, na França, em uma semana de restrições, os abusos domésticos reportados à polícia subiram 36% em Paris e 32% no resto do país, incluindo 2 casos de feminicídio. E na Argentina, nos primeiros 20 dias de quarentena, 18 mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, e os pedidos de ajuda por telefone aumentaram 39%. A maioria dessas notícias são do mês de março, mas a tendência em relação ao aumento da violência durante a pandemia continua a mesma. E também lembrando que, além da violência doméstica, as mulheres vêm sofrendo muito com desemprego, e elas são frequentemente o principal, se não o único pilar de apoio e sustentação de filhos, famílias e comunidades. Então, a instabilidade delas é a fragilidade de todos ao seu redor. É por isso que não podemos deixar a questão da mulher para depois. Precisamos discutir agora, enquanto as decisões estão sendo tomadas, para que sejam compatíveis com a sociedade na qual queremos viver e na qual queremos permanecer vivas. Essa é uma frase da Juliana de Faria. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre as medidas em relação à violência doméstica, tanto as que devem ser tomadas, quanto as que já foram tomadas. O secretário-geral da ONU apelou, no início da pandemia, a todos os governos a fazerem a prevenção e reparação da violência contra as mulheres. Ele pediu para que as linhas de ajuda, o apoio psicossocial e o aconselhamento online fossem aprimorados, usando soluções baseadas em tecnologia como SMS, ferramentas e redes online, para expandir o apoio social e alcançar mulheres sem acesso a telefones ou internet. Pode mudar, Diego, por favor. Agora, falando um pouco sobre algumas das medidas que foram tomadas no Brasil, não estão todas aqui, mas eu listei algumas. Nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, agora é possível realizar o boletim de ocorrência para violência doméstica pela internet, sem a necessidade de se deslocar e em silêncio. Em Minas Gerais, foi criado o aplicativo chamado MG Mulher, que está disponível gratuitamente para download. Nele, a mulher encontra os endereços e telefones mais próximos à sua localização, que permitem auxiliá-la em caso de emergência. Além disso, o aplicativo permite que a mulher crie uma rede colaborativa de contatos confiáveis, que ela pode acionar de forma rápida, caso ela se sinta em situação de perigo. E na última quinta-feira, a Câmara aprovou um projeto com ações de combate à violência doméstica durante a pandemia do Covid-19. A proposta garante atendimento presencial para casos de estupro, feminicídio e outros crimes, com adaptações para evitar o contágio. E o texto, ele ainda precisa ser aprovado pelo Senado. E agora, pode mudar, Diego? Obrigada. E agora, falando um pouco sobre a França, que eu mencionei anteriormente, e aí eu gostaria que vocês fizessem uma comparação entre as medidas tomadas na França e no Brasil. Atualmente, a França ela já está começando a sair do confinamento aos poucos. Entretanto, como já foi mostrado, no início da pandemia, o país sofreu um grande aumento da violência doméstica e não hesitou em tomar medidas. O Estado anunciou... Carol, você pode desligar seu microfone, por favor? Obrigada. O Estado anunciou a liberação de 1,1 milhão de euros
para organizações da sociedade civil que trabalham no enfrentamento de abusos domésticos. E o Serviço de Atendimento para Denúncias de Violência pela Internet, que já existia anteriormente, ele foi aperfeiçoado e manteve a equipe trabalhando com atendimento de 24 horas. O site permite que a vítima fale por chat com os policiais para pedir ajuda e tem um botão de emergência que fecha a página e apaga as mensagens anteriores caso a pessoa se sinta em situação de perigo pela chegada do agressor, por exemplo. E também o Estado deu hospedagem em hotéis às vítimas que decidiram denunciar e deixar o relacionamento abusivo. Bom, agora eu e o Éder vamos falar para vocês um pouco sobre a parte econômica da pandemia e as consequências que ela traz e os impactos nos diferentes países e no mundo, e quais medidas estão sendo tomadas para que as economias sejam retomadas o mais rápido possível. Então, a gente tem que entender primeiro como que é a relação da economia no mundo, entre os países. A gente sabe que, desde a globalização, há uma rede de circulação de capital, então, o capital ele se organiza mundialmente. Mas, por outro lado, as economias e as políticas que são tomadas são ancoradas em espaços nacionais. Então, isso, durante uma crise, ela faz com que a trama da globalização se torne mais fina e menos resistente. Além disso, a crise causada pela Covid-19 vai alterar, com certeza, as relações comerciais, desde os hábitos de consumo até o peso do Estado frente ao mercado. E também, além dessas relações serem alteradas, as economias vão ter que se reorganizar para suprir as necessidades de retomada. Então, primeiro eu vou começar falando sobre a origem da pandemia. Como a Ju já falou, foi na província de Wuhan, na China, no fim do ano passado. Mas por que foi tão impactante esse vírus ter começado na China? Aqui são alguns dados relevantes que respondem essa pergunta. A China é a segunda maior economia do mundo, é o maior exportador mundial, é um grande importador de matéria-prima. Todos sabemos da relação dos Estados Unidos com a China, que ficou acalorada nas últimas semanas. E a China também é um importante polo tecnológico, voltado para o setor automotivo e eletrônico. Então, principalmente nas províncias de Wuhan, nas províncias de Hubei e algumas vizinhas, existem montadoras da Apple, da Sony e de fábricas automobilísticas. Então, isso causou um grande impacto em todos esses setores. Então, aqui a gente pode ver, nesse gráfico, o impacto do coronavírus em todas as bolsas. Aqui tem algumas bolsas, tem a de Xangai e os índices dos Estados Unidos, de Tóquio e de Londres. Então, com o surgimento do coronavírus e sua disseminação mundial, bolsas de valores da China e posteriormente do mundo todo tiveram a maior queda em 5 anos, de cerca de 8%. Esse gráfico tem a análise até março, mas as economias estão seguindo essa tendência. Elas caíram bastante e ficaram em muita oscilação, e agora os países que já estão conseguindo sair do isolamento, que já estão conseguindo retomar as atividades comerciais, estão melhorando um pouco. Hoje, surgiu uma notícia de que a bolsa da Alemanha aumentou bastante, porque eles estão conseguindo ter uma retomada boa lá do comércio, mas como todo mundo sabe, lá foi bem diferente, bem mais eficaz o isolamento e o tratamento do coronavírus. Muito provavelmente, vocês já devem ter lido ou ouvido em alguma fonte que as medidas que estão sendo tomadas em muitos lugares ao redor do mundo, exagero por parte dos governos.
dizendo que já passou por uma pandemia recentemente e que essas medidas não são necessárias. Por isso, a gente resolveu fazer um comparativo rápido entre a pandemia do H1N1, que começou em 2009, e essa de agora que a gente segue vivendo. Analisando a pandemia de 2009, a gente pode ressaltar os seguintes pontos. Primeiro, nós estávamos saindo de uma recessão econômica, causada pela crise financeira de 2008, que começou lá nos Estados Unidos. Então, a perspectiva era de um crescimento econômico, de melhora a partir daquele momento, e o que poderia acabar compensando um possível novo abalo proveniente do H1N1. Fora que, principalmente, o isolamento social ele praticamente não aconteceu. Ele foi exclusivo de uma cidade lá no México, onde o vírus começou a se espalhar e durou pouquíssimos dias. Todas essas informações entram em contraponto com o que está acontecendo agora, uma vez que, a nível global, nós já estávamos no meio de uma recessão, ou seja, a previsão já era de uma piora econômica, e com o possível abalo inesperado, poderia piorar ainda mais essa situação. E, por fim, chegando ao principal ponto, nós estamos em meio a uma medida de isolamento social, também a nível global, o que impede a circulação de pessoas e, consequentemente, a circulação de dinheiro. Tudo isso acontecendo sem definir para acabar, o que assusta mais ainda. Dentre os setores que estão sendo mais afetados pela crise atual, nós podemos citar as importações e exportações, que estão ocorrendo de maneira muito mais reduzida, e, inclusive, muitos países estão fechando suas fronteiras. Outro setor também é bastante a cultura, já que, não sendo possível ter aglomeração de pessoas, teatros, circos, cinemas, shows, acabam ficando sem público. E sem público, os trabalhadores desse setor acabam não recebendo seu dinheiro. A indústria também é um setor que acaba sofrendo de uma forma geral, basicamente porque a demanda por determinados tipos de produtos diminui drasticamente. Assim, diretamente a gente também acaba atingindo o mercado petrolífero, que serve em grande parte como matéria-prima para essas indústrias, para que a utilização de meios de transporte também diminui. Logo, o consumo de combustível também acaba caindo. E, por fim, temos o turismo, que também sofre bastante, até porque não é uma boa ideia viajar no meio de uma pandemia. Queria que todo mundo pudesse entender isso. Em contraponto, também temos alguns setores que não sofrem meio a esse caso. Então, em alguns casos, acabam até alavancando seus lucros, como é o caso, por exemplo, do delivery, que é o serviço de entrega do domicílio de produtos e principalmente de refeições. Diretamente relacionado com o delivery, nós também temos o mercado de e-commerce, que é o comércio online, já que com a tendência da diminuição de pessoas em lojas físicas, elas começam a comprar mais produtos pela internet. Outros setores que também crescem bastante são os serviços de streaming e entretenimento, porque muitas pessoas, por estarem em casa, acabam tendo, de certa forma, mais tempo para se entreter por meio de plataformas de filmes, séries, vídeos, músicas, e em muitos casos até de exercícios físicos, por exemplo. Por fim, a educação online também chama bastante a atenção das pessoas que estão buscando aprender novas coisas, além de aperfeiçoar suas habilidades por meio de aulas e cursos, por exemplo. Agora, falando mais especificamente em relação ao desemprego no meio dessa crise. Os números são um pouco chocantes. Inicialmente, a previsão da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, nos alertou que em 18 de março, que a quantidade de empregos perdidos no mundo todo chegariam a 25 milhões. No entanto, só nos Estados Unidos,
Pouco tempo depois, o seguro-desemprego chegou a ser acionado mais de 26 milhões de vezes, o que levou a organização a liberar um novo estudo em 7 de abril, que dessa vez prevê que cerca de 195 milhões de empregos serão perdidos no mundo todo, o que assusta ainda mais. Até então temos novas atualizações. Com todo esse quadro de instabilidade, surge o conceito de capitalismo do desastre. Mas o que é isso? Basicamente, capitalismo do desastre é um conceito de exploração das crises. Então, é uma técnica de asfixia econômica daqueles que fazem a cadeia produtiva e de consumo girar. Tá, mas o que é isso? É quando grupos mais fortes economicamente, eles aproveitam de um desastre biológico ou ambiental e de todo o panorama de instabilidade que se instala para garantir que eles consigam combater a crise e sair ganhando disso. Então, eles promovem o endividamento, a redução de salários e muitas vezes também a redução de direitos, colocando a classe trabalhadora em atrito entre ela mesma e aproveitando que, nesse momento, a resposta do Estado está prejudicada. Então, quem sofre com isso são os pequenos e médios empreendedores, a classe média e baixa. Então, eles fomentam essas situações, garantindo maior controle do mercado e mais lucros. Vocês podem analisar que muitas medidas que estão sendo tomadas e que serão tomadas, principalmente quando voltar as economias começarem a retomar, esse conceito vai estar muito intrínseco a algumas medidas, que é um conceito que, infelizmente, os maiores se aproveitam dessa situação para se sobressair. Então, com tudo isso, quais medidas estão sendo tomadas no mundo para que seja amenizada a crise e as economias possam começar a voltar ao normal? Então, como carro-chefe, está sendo a maior destinação da receita à saúde, que todos os países que estão sendo afetados, principalmente os mais afetados, estão tomando essa medida. Crédito às empresas, que estão dando, principalmente as empresas maiores. Diminuição das taxas de juros, que em alguns países foram tomadas as medidas de flexibilização quantitativa, que é quando a taxa de juros é diminuída a 0,25%, e isso faz com que o dinheiro circule no mercado, e acontece pela injeção de dinheiro dos bancos centrais. São eles os responsáveis para fazer com que essa taxa diminua tanto assim. Isso foi tomado nos Estados Unidos, na zona do euro e na Austrália, agora na pandemia. Além disso, também estão sendo adotados empréstimos e auxílios emergenciais, como a gente viu aqui no Brasil, e suspensão de dívidas, impostos ou algum tributo. Agora, afunilando mais nossos estudos aqui para o Brasil, a gente começa com a seguinte manchete da Folha. O Brasil não tem ferramentas para medir a destruição de empregos coronavírus. Mas por que isso acontece? A principal causa disso é o fato de que o Brasil conta com uma quantidade absurda de trabalhadores informais, que podem não estar deixando de trabalhar, mas que, por não contarem com registros de emprego, não conseguem entrar em dados oficiais de uma maneira mais concisa. Seguindo, a gente também pode comparar as medidas que estão sendo tomadas no Brasil em relação ao resto do mundo. O Paulo Tafner, redator do Infomoney, faz uma síntese do que está acontecendo, dizendo o seguinte:
Problema da saúde brasileira não é falta de recursos, mas de eficiência. Porque, apesar de estar sendo investido uma quantidade em dinheiro, os resultados em números de morte estão muito negativos. Já um levantamento realizado pela TV mostra que as medidas tomadas pelo Brasil são um total de 4% do nosso PIB, sendo que em países como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, elas tomam cerca de 17% e 6,3%, respectivamente. Isso ainda é confirmado pela BBC, dizendo que as medidas anunciadas pelo governo de Jair Bolsonaro para conter o impacto do coronavírus no Brasil estão muito abaixo do que foi anunciado em outros países. Dentro desse contexto, vai ressaltar também que o Bolsonaro já cogitou editar uma medida provisória a fim de suspender salários por até 4 meses, sem qualquer compensação aos trabalhadores. Enquanto isso, países europeus já destinaram pacotes de trilhões à reposição da renda desses trabalhadores que estão com seus salários suspensos. Então, é uma diferença muito grande em relação às medidas que estão sendo tomadas. Dentro dessas medidas que o Brasil está tomando, mesmo sendo precárias e sem um plano de governo muito preciso, elas podem ser divididas em trabalhistas, auxílio à União, estados e municípios, e destinadas à população. As mais importantes dela, eu vou citar algumas para vocês. Nas trabalhistas, algumas empresas receberam auxílio financeiro para ajudar no pagamento de salário e podem adiar o depósito do FGTS. Em questão da União, foi ampliado a liquidez do mercado através da diminuição das taxas de juros, que é da Selic, que estava explicando lá no vídeo para vocês. A Selic foi diminuída para 3%, então isso faz com que as outras taxas de juros também sejam diminuídas. Isso estimula a liquidez no mercado e a circulação de dinheiro. E, em relação à população, foi antecipado o 13º a aposentados e pensionistas e liberado cerca de 3 bilhões de reais para o programa Bolsa Família. E também foi tomado o auxílio emergencial, que tanto foi falado. Agora eu vou explicar 2 medidas tomadas que foram as mais debatidas e que trouxeram alguns problemas também, por falta de logística ou planejamento. O auxílio emergencial, como todos sabem, foi um pacote de R$ 600 por 3 meses para desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores individuais. E de R$ 1.200 por 3 meses para mulheres que são mães e chefes de família. Bolsonaro também estava vendo de ampliar esse auxílio para homens que são chefes de família. E o auxílio emergencial, a pessoa tinha que ter obrigatoriamente mais de 18 anos, ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e de até 3 salários mínimos por família, e não ter recebido uma certa quantidade de rendimentos tributáveis em 2018. O que causou muito problema no recebimento desse auxílio foi que as pessoas tinham que atualizar o CPF ou estar cadastradas no CAD único. Então, isso gerou muitas filas, como vocês puderam ver nos noticiários, nos jornais, e também demorou muito para cair alguns auxílios para as pessoas realmente necessitadas, porque outras se aproveitaram disso, mentindo a sua renda, né, para receber esse auxílio. Outra medida que foi tomada, essa mais para estados e municípios, foi o projeto de lei complementar número 39, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, era um pacote de 120 bilhões de reais, que era dividido em enfrentamento da crise
e suspensão de dívidas e reajustes. Ele estava para ser aprovado pelo Jair Bolsonaro em 6 de maio, e ele foi aprovado, só que o Jair Bolsonaro vetou uma parte do projeto, que foi a parte dos reajustes salariais. Então, isso prejudicou bastante a classe trabalhadora que está trabalhando na linha de frente, que são os médicos, os enfermeiros, porque eles estavam inclusos nesse reajuste. Então, para entender melhor como que funcionaria esses 60 bilhões de reais para o enfrentamento da crise, 50 bilhões seria pela compensação da queda de arrecadação, que estão suspensos alguns tributos e dívidas, então eles têm que ter essa compensação, e 10 bilhões seriam para ações de saúde e assistência social. Nessa questão da saúde, o dinheiro seria distribuído proporcionalmente entre os municípios e estados, de acordo com a densidade demográfica e aqueles que mais estão prejudicados, que mais têm casos e mortes atualmente. Então, aqui, como um último demonstrativo, como, assim, talvez o maior demonstrativo da situação econômica do Brasil, em meio a essa crise, eu trouxe para falar um pouquinho sobre o Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa, que é a B3. Então, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei na economia UOL que a nossa bolsa teve uma queda de 29,9% em março, mas em abril teve uma alta de 10,25%. Agora, em maio, eu estava dando uma pesquisada para atualizar os dados, mas ainda não tem uma conclusão, que a gente não terminou o mês ainda, mas está com muita oscilação e algumas baixas, por causa do período que estamos vivendo. Porque a gente está num período muito incerto, de muita insegurança com o governo, principalmente, com a exoneração do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e com toda essa investigação do presidente em interferência na Polícia Federal, o mercado fica incerto. Então, as pessoas param de investir. Por isso que está oscilando bastante e ainda não tem um panorama. Já em relação ao PIB, a gente tinha uma projeção inicial, antes da pandemia, de um crescimento de 2,3% nesse ano, mas atualmente está com uma retração de 3,34%, podendo chegar até o final do ano a uma retração de 10%. Então, são índices bem preocupantes. O que pode melhorar? O que pode fazer com que a Bolsa suba e o que fez com que a Bolsa subisse em abril? O Copom, do Banco Central, ele cortou a taxa Selic de 3,75% para 3%, e também a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do Orçamento de Guerra, suspendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a regra do ouro, que é a proibição de gastar com despesas, por exemplo, salário e tudo mais. Então, isso foi suspendido. Bom, pessoal, para finalizar agora a nossa apresentação, eu gostaria de falar para vocês o significado que essa apresentação teve para o grupo. Foi um desafio para a gente do grupo, pois o cenário que estamos vivendo atualmente afeta todos nós de várias maneiras, e é um cenário muito sensível, e com muitas informações e mudanças ocorrendo o tempo todo, tanto politicamente, economicamente, socialmente. Então, foi um desafio compilar todas as informações sem ficar extenso, e utilizar também, a gente teve que utilizar outra plataforma para passar isso para vocês, também foi algo novo para a gente, e espero que o projeto tenha atualizado todos vocês do que está acontecendo agora no mundo. Esse slide foi atualizado ontem e hoje. Temos no mundo 3.354.539 pessoas
confirmados com Covid e número de mortes 343.116. Já no Brasil, pode passar, Diego, por favor. Já no Brasil, temos 367 mil casos confirmados e número de mortes 22.965. A gente queria agradecer a atenção de todo mundo que ficaram aqui com a gente por esse tempo. E agora a gente vai abrir para as dúvidas.